Ô, Matias, e é claro, né, ainda até o Hugo Mota deixou muito ali, com essa observação muito claro que o Congresso não vai validar a MP, ela tem uma validade de 120 dias, mas vai discutir, né, ali os temas apresentados, mas acho que um tema que chamou muito a atenção foi ali a proposta, né, colocada, voltada para o aumento da CSLL e também em relação ao fim da isenção em LCI e LCA. Eu queria entender um pouco da tua leitura, da forma como está, né? Não quer dizer que vai ser a forma depois dessa MP aprovada ou não, mas a gente tem esses 120 dias, muito provavelmente já com essas medidas então anunciadas. Quais impactos que você enxerga ali para os setores financeiros, né, como bancos, por exemplo, com essa alteração da CSLL e também para os setores de construção, agro, com o fim da isenção de IR para LCI e LCA? Olha, são temas complexos. Eu acho que a tributação sobre o sistema financeiro já é muito alta, né? Então, sempre assim, é fácil você escolher um vilão e é fácil dizer que o vilão é o banco, né? É muito fácil manipular a narrativa nessa direção. Eu acho que o vilão é o gasto. O Brasil não tem um problema de arrecadação. O Brasil dentro da classe dos países de renda média, ou dos países emergentes, o Brasil é o país que mais arrecada e o que mais gasta. Então, nosso problema não é de arrecadação, nosso problema é de gasto, a gente gasta muito mal, né? Nossos programas, eles são muito mal focados e muito ineficientes. A gente gasta muito e gasta muito mal, porque aí é fácil abrir o jornal, folhar, o que não é desvio, o que não é corrupção, é gasto ineficiente que não produz benefício nenhum, né? E a gente vive uma estrutura que especialmente, o nosso modelo político, é especialmente permeável aos lobbies e aos grupos de interesse mais organizados. E isso está presente na nossa estrutura tributária, nas distorções todas. Então, a gente precisaria simplificar, a gente precisaria fazer um pacto de que o país está à beira de uma crise fiscal muito séria e que os interesses paroquiais têm que ficar em segundo plano em relação à continuidade da sustentabilidade da economia no nível de crescimento razoável, né? Agora, isso tem que ser feito com uma liderança política que entenda dessa forma e construa os canais dentro do Congresso, né? A gente não tem observado isso. Então, a coisa fica muito complexa. Especificamente no que tange às isenções de LCI, dos produtos imobiliários e tudo isso, eu acho que cai um pouco naquilo que eu acabei de dizer. Esse modelo de isenção nosso é muito distorsivo, né? É muito distorcivo em inúmeros sentidos, né? Por exemplo, a indústria de gestão de recursos está diminuindo muito, porque os isentos aumentaram muito. Os isentos têm uma distorção, então você tem uma categoria de isentos que cresceu, a permissividade com que você ampliou o escopo de papéis isentos que eram para ser para imobiliário criou uma coisa que é muito, muito ampla, então você não tributa, o dinheiro vai para esse tipo de categoria. Eu diria até que dentro da indústria de distribuição, talvez nem todo o risco percebido nessa categoria de investimento está plenamente dimensionado nos preços, está explicitado. Então, isso é uma coisa que é muito distorsiva. Não obstante isso, a indústria de construção e uma série de indústrias se organizaram em torno disso. Então, eu acho que sim, é uma ótima agenda a gente desmontar essa estrutura de incentivo, criar uma coisa mais linear e mais simples, mas, de novo, eu não acho que isso possa ser feito de improviso, porque eu preciso fechar uma conta de 20 a 30 bilhões. Aí você vai ter uma situação que, eventualmente, o remédio é pior que a doença, né? Você pode gerar uma série de impactos sistêmicos, inclusive em arrecadação, porque, por exemplo, a questão da anterioridade, eu imagino que se você tiver a tributação dos isentos, você vai ter um monte de emissão esse ano, e o ano que vem talvez não tenha as emissões, porque as pessoas vão ter antecipado para esse ano, e o efeito de arrecadação vai ser residual, porque o mercado se adapta a tudo isso. Então é isso que eu digo, as coisas têm que ser graduais, faseadas, estudadas, explicitadas, transparentes, né? E eu lamento de constatar que nenhum desses critérios está sendo observado na construção dessas medidas.